Olá, pessoal do sexto ano, tudo bom com vocês? Bora para mais uma aula, vamos terminar essa unidade, né? Agora a gente vai terminar sobre a crise da República, né? Vou contar um pouquinho o que aconteceu antes e a crise da República em Roma, né? Lembrando que Roma teve vários tipos de governo, né? O legal é que para Roma dá para a gente começar a entender, por exemplo, os tipos de governo que existem no mundo hoje em dia. O primeiro governo, lembrando que Roma teve um governo chamado monarquia. Monarquia, o que significa monarquia? Monarquia é quando um governo governado por um rei ou um monarca, né? Pode ser um imperador, né? Mas, para vocês terem noção, a gente tem monarquia no mundo até hoje. Por exemplo, os países como Inglaterra e Espanha também ainda existem, né, monarcas. A Inglaterra é a mais famosa pela monarquia, é a monarquia britânica, acho que muito famosa também por causa da rainha, a senhorita Elizabeth, senhora Elizabeth II, que é uma veinha bem veinha aí, ó, e que tá, ó, comandando a Inglaterra já faz muito tempo, gente. Bom, hoje a monarquia, hoje em dia, né, ela normalmente não tem o poder que ela tinha antes, né? Era um poder absoluto antigamente, né? Ela podia mandar em todo mundo, né? E todo mundo tinha que obedecer a rainha ou rei. Entretanto, hoje em dia, né, a monarquia normalmente obedece ao Senado ou muitas vezes ao parlamento, né, que é aquele grupo de várias pessoas que estão no comando. O que o parlamento tem muito parecido com o Senado? Na verdade, o parlamento é praticamente um Senado, tá? É que o parlamento ele pode ser executivo, né, que executam as leis, ou pode ser a parte do legislativo, como no Brasil. O nosso Senado brasileiro, né, baseado também lá atrás, lá em Roma, no Senado romano, para vocês verem por que é importante a gente estudar o Senado romano, o nosso Senado, hoje em dia, ele cuida da criação das nossas leis, né? Eles veem se vão ser aprovadas, se não vão ser aprovadas, se as leis, né, elas constituem tudo aquilo que é necessário para o nosso país. Então, o primeiro que a gente viu foi a monarquia. O segundo que a gente viu, talvez é dos governos mais importantes que foram criados no mundo. Porque quase todo o mundo, né? Quase todos os países do mundo é uma república. É sobre isso que a gente está falando. Lembrando que é uma república, pessoal. República vem de res pública, a coisa pública, né? A coisa que vem de todos, né? A coisa que pertence a todos. Naquele momento, né? Quem que pertence? Pertence ao povo, né? O povo que vai, né, colocar a quem vai governar um país, né? Uma nação, um império, né? Como Roma, é o Senado que ia comandar. Então, por isso que na República, o Senado tem tanta importância. Tá bom, pessoal? É isso para a gente lembrar como é importante o Senado, para a gente saber por que ele é tão importante hoje em dia para nós, né? Mas pense, então, o Senado, ele existe há mais de 2.000 anos. Olha isso! Mais de 2.000 anos, galerinha. Então, bora falar um pouquinho mais sobre ele? Eu vou, para variar, né? Peço que vocês estejam com um caderno, né, para uma dúvida, e com a apostilinha, né? A partir de hoje, a gente vai ver, né, a gente parou em conflitos entre plebeus e patrícios, e a gente vai começar a falar hoje a partir da página 38. Então, se vocês quiserem acompanhar, para poder anotar, né, vou falar também aqui, ó, de algumas coisinhas que estão no livro. Então, vocês acompanharem, estejam com o livro aí com vocês. De novo, eu vou passar também o material que eu produzi para vocês, né? E a gente vai ter coisa muito divertida hoje, que é chamada, né? Vou mostrar para vocês Chapolin. Vocês conhecem o Chapolin? Conhecem o Chapolin? Né? Vocês conhecem, como fala? Vocês conhecem também o Asterix e Obelix? Hoje a gente vai ter isso também no nosso vídeo. Pessoal, bora lá. Semana passada, a gente estava falando entre conflitos entre plebeus e patrícios. Vamos lembrar quem são os patrícios e os plebeus? Patrício são aqueles, né, descendentes das pessoas que fundaram Roma, a cidade de Roma, né, e todo o Império Romano depois, né. Por isso que os patrícios são os mais poderosos. Por quê? Porque naquele tempo não bastava ter dinheiro, não é que nem hoje.
Naquele tempo, para a pessoa ter muito poder, né, e ser muito rica, ela tem que ter bastante propriedade de terra. Né, a propriedade de terra é que garantia, né, o poder e a riqueza, principalmente das pessoas. Por que os patrícios tinham tanto poder, então? Porque como eles eram descendentes dos fundadores de Roma, eles herdaram, né, entre eles, né, foram herdando ao longo do tempo as maiores propriedades, né, as maiores fazendas de terras que tinham naquele momento. Quem são os plebeus? Lembrando, os plebeus são aqueles que não são nascidos em Roma, mas são pessoas livres, né? Só que, como eles não são descendentes dos fundadores de Roma, eles não têm direito político naquele momento, né? O que é um direito político? Eles não podiam votar, eles não podiam tomar decisões sobre o que se resolveria, né? Que lei colocar, que nem lei, né? Eles não podiam ser juízes. E é por isso que os plebeus vão começar a entrar brigando com os patrícios. Por quê? Porque eles são homens livres e conseguiram até algum poucas propriedades de terra, mas também eram principalmente comerciantes. Ou seja, eles estavam trazendo riquezas, muitas riquezas para Roma. Se eles estavam trazendo tanta riqueza para Roma, vocês também, pensem comigo, vocês também não iam querer ter mais poder sobre as decisões, né? Vocês que estão trazendo todo o dinheiro para Roma, não iam querer tomar essas decisões para vocês? Então, os plebeus também queriam isso. É por isso que eles começaram a querer participar do Senado, né? Já que é o Senado que toma as decisões que estão em Roma. Esses conflitos vão acabar criando o que a gente chama de tribuna da plebe, né? Lembra? Os plebeus vão se rebelar, vão embora de Roma. Os patrícios vão pensar: meu Deus, e agora? Quem vai trabalhar para a gente? Não tem como a gente trabalhar, não tem como a gente se servir, não tem que limpar a nossa casa. Então a gente precisa que os plebeus voltem, né? Para negociar isso, vai se criar a tribuna da plebe. O que é a tribuna da plebe? A tribuna da plebe nada mais é do que dar aos plebeus o poder de participar do Senado. Tem todos os direitos do patrício? Não tem. Lembrando que os patrícios têm mais poder. Não tem. Mas vai dar alguns direitos para eles, né? Bom, o que foi conquistado pelos plebeus? Vamos lá. Essa aqui são algumas leis, né? Que tá no livro de vocês também, ó, aqui na página 38. Vejam aqui, ó. Bem aqui em cima, estão algumas leis que foram, né? Algumas leis conquistadas pelos plebeus. Tem os plebeus direitos de possuírem outras coisas. Enquanto a primeira lei delas, a mais talvez a mais importante, é a lei das 12 tábuas. Dia 12 tábuas. As leis das 12 tábuas já existiam, elas já davam alguns direitos aos plebeus. Entretanto, elas não eram tão oficiais. Como elas foram oficializadas? Elas foram escritas em 12 placas de bronze. E essas placas, elas eram colocadas aqui, ó, na frente do fórum, né? O que era o fórum, pessoal? Lembrando o que era o fórum romano naquela época. O fórum romano nada mais era do que o lugar que os senadores ficavam para tomar as decisões, né? Essa aqui, gente, é o fórum romano, o primeiro fórum romano que fica na cidade de Roma até hoje. Eu já fui lá e é muito bonito, porque você imagina um negócio que dura há mais de 2000 anos, né? Tem tanto vestígio, olha aqui, é isso aqui que a gente chama de vestígios, gente, a arqueologia que trouxe isso de volta. Essa aqui é uma imagem que remontaram através dos vestígios para saber como é que era o fórum, né? Como é que se organizava um fórum romano. Então, as placas, 12 tábuas, né? As 12 placas de bronze, foram fixadas no fórum romano e eram fixadas em outros fóruns que ficavam fora da cidade de Roma, mas eram cidades dominadas por romanos. Lembrem-se, né? Roma era um grande império, ela foi aumentando o espaço que ela tinha, dominando, né? Indo com o exército e dominando esses espaços, né? Então, eu colocava. A segunda lei, mais importante, é conquistada em 445 a.C., que é a lei da Canuleia, que possibilitou o casamento entre patrícios e plebeus. Antigamente, antes dessa lei, antes de 445, plebeus só podiam casar-se com plebeus e patrícios com patrícios. Por que isso? Porque o casamento, né, também tinha a ver com negócio, né, tinha a ver com poder. Um patrício não ia poder casar com plebeu, nem queria e nem poderia casar com plebeu, porque o patrício que tem
tinha mais poder, né? Então, poder de votar, poder de decidir as coisas. Vocês acham que ia deixar casar com plebeu que não tinha poder para fazer nada disso, né? Os plebeus pediram para que tivesse os casamentos para que eles também pudessem, né, ganhar mais espaço na política. E por último, em 366 a.C., a lei Licínia, que é o fim da escravidão por dívidas. Lembrem-se, as pessoas podiam se tornar escravas na Roma antiga por dois motivos. Um, era porque se tornava um escravo de guerra. Era uma pessoa que morava em outras terras e foram dominadas pelos romanos. Eles se tornavam escravos. Segundo, escravo por dívida. Quando, por exemplo, um plebeu não pagava a dívida dele, se tornava escravo, né? Principalmente de patrícios, né? Ia conseguir sair da escravidão? Não, porque se ele não recebe, acaba não ganhando nada, né? E não consegue sair e pagar a própria dívida, né? E por último, essa também é a lei Licínia, ela fala também de possibilitar os plebeus adquirirem terras, né? Mas por regiões dominadas. Em Roma, propriamente, não, porque todas as terras já tinham dono na cidade de Roma. Então, quando os romanos dominavam outras terras, quando saíam de Roma, os plebeus queriam poder adquirir uma parte dessas terras também. Eles queriam também enriquecer. Gente, tem duas pessoas que vão se destacar nessa tribuna plebe, principalmente. Essas duas pessoas, elas vão ficar muito marcadas na história romana. Por quê? Porque pela primeira vez, né, na história do mundo, duas pessoas, dois irmãos, eles vão exigir uma coisa que está sendo exigida no mundo inteiro até hoje, já que eu vou falar. Esses irmãos são os irmãos Graco. Olha os irmãos Graco. Esse aqui é o Tibério Graco e esse aqui é o Caio Graco, né? Você já viram alguém conhecido com o nome Tibério? Olha que nome chique, Tibério Graco. Caio, provavelmente Caio até hoje é muita homenagem ao Caio Graco, né? Os dois irmãos, né, eles foram senadores, depois que criou-se a tribuna plebe, ou seja, possibilitou que a plebe também fizesse parte do Senado, esses dois senadores se destacaram, esses dois irmãos, né? Tanto que tem até hoje, né, em várias partes de Roma, essa estátua aqui, que é a estátua dos irmãos Graco. Por que eles ficaram tão famosos assim, né? E por que eles são importantes para a gente até hoje, para a gente pensar em algumas coisas? Bom, eles foram principalmente porque eles levantaram a questão que se chama reforma agrária. Pessoal, reforma agrária é uma questão que todo mundo, em várias partes do mundo, exigem dos seus governos. O que é reforma? Reforma é quando a gente quer, né, mover alguma coisa, a gente quer mudar alguma coisa, né? Alguma coisa que já existe, mas a gente quer mudar um pouco, né? Isso é uma reforma. Agrária realmente vem da questão de propriedade de terra. O que é a reforma agrária? A reforma agrária é a exigência que a população faz, né, ou as pessoas, ou grupos, ou, né, senadores, para que sejam melhor distribuídas as terras, né, em qualquer parte do mundo. Para que pessoas, né, ao invés de uma pessoa ter bastante terra, para que bastante terra seja dividida em bastante pessoas. Isso é uma reforma agrária. Porque o que a gente vê hoje em dia no mundo? Normalmente, uma pessoa só é dona de um monte de fazendas, né? Um monte de espaço, né? Não é aquele, por exemplo, eu moro no meu apartamento. O meu apartamento ele é pequenininho, de um quarto. Dividir esse apartamento para mais gente? Não, porque esse apartamento ele já é pequeno. É questão de dividir, tipo, várias fazendas, aquelas fazendas que são gigantescas, né? Para ao invés de ser de uma família, ser de várias famílias, para que mais pessoas possam produzir. Isso, gente, vai ser parte do nosso trabalho. Então, prestem atenção, né? Vai ser parte do trabalho de final dessa unidade. Prestem atenção. Bom, vamos falar primeiro do primeiro irmão, o Tibério Graco. O Tibério Graco, ele nasceu em 1169 a.C. e morreu 33 a.C. Ele foi senador por apenas um ano. Nem um ano durou no Senado. E ele ficou também famoso porque ele foi assassinado. Ambos os irmãos Graco foram assassinados. E eu já vou explicar.
Bom, o Tibério foi militar e por causa da bravura como militar, né, dominando outras regiões, lutando por Roma em outros territórios, ele acabou virando um questor. Vamos lembrar o que é um questor, gente? O questor é aquele, né, é aquele magistrado, ou seja, aquele senador que é selecionado entre outros senadores, né? E o que ele faz? Ele é tipo tesoureiro né, do Senado, né? Ele ajuda a administrar o dinheiro de Roma, né? Lembre-se, está nessa página 35, o que são, né, cada magistrado, né? O questor, então, é aquele que administra, né, financeiramente, ou seja, a parte de dinheiro, né, de Roma, né, a parte capital de Roma. Quais motivos que o Tibério foi morto? O Tibério foi o que eu falei para você. Ele foi o primeiro a colocar a questão da reforma agrária em pauta, né, dentro do Senado. O que ele fez? Ele queria aprovar as leis agrárias, que é transferir um pouco da riqueza dos patrícios mais ricos, né? Ou seja, dividir as grandes terras dos patrícios para dar um pouco para a população pobre, porque a população estava muito pobre naquela época, né? Com isso, por causa dessas questões agrárias, ele acabou sendo acusado de lhe dar um golpe e se tornar rei. Mas o que ele queria mesmo é para acabar com para acabar com as manifestações que as pessoas estavam fazendo, porque elas eram muito pobres, né? O que acontece? Ele é assassinado no Senado quando ele tenta a reeleição, né? Para dar continuidade a isso, vai o irmão dele, o Caio, que é o Graco. O Caio nasceu em 154 a.C. e morreu em 121 a.C., também assassinado. Ele durou um pouquinho mais que o irmão dele, tá, gente? O Caio, né, acabou sendo senador por 1 ano e pouco, dentro da tribuna da plebe, porque lembre-se, ele faz parte da plebe, né? Ele vai retomar as questões das reformas agrárias do seu irmão. Ele vai dar continuidade, que ele acha que é muito importante. Para que Roma não quer tanta, né? Não quer mais as manifestações, não quer mais rebelião. Para acabar com a rebelião, é dar um pouco mais para a população pobre. Então, ele acaba se tornando também um questor, só que na ilha de Sardenha, que é um território dominado pelos romanos, tá? Por que o Caio ficou um pouquinho mais famoso que o Tibério? O Caio, ele era muito famoso pela oratória dele. O que é oratória, tia? Oratória, pessoal, é a capacidade de convencimento através da fala, né? Quando vocês vêm e argumentam comigo e falam aquele discurso bonito, vocês têm o poder da oratória, né? Olha que lindo, gente, que chique ter o poder da oratória. Será que eu tenho o poder da oratória com vocês, né? O Caio vai deixar muito claro que ele faz críticas ao assassinato do irmão dele e ele quer, né? Ele sabe por que o irmão dele foi assassinado e ele quer levar adiante as ideias, né, do irmão. Para isso, ele vai ampliar as reformas que o irmão dele, o Tibério, propunha, né? Ao invés de, né, só a gente distribuir as terras, né, a gente, né, repartir mais as terras e deixar que mais pessoas tenham acesso à terra. Além disso, ele propôs: se a pessoa está passando fome, vamos distribuir os cereais mais para aqueles que passam fome, né? E ele vai propor ampliar a noção de cidadania, porque cidadania, não sei se vocês lembram, né, era só aquelas pessoas que normalmente estavam no poder, como os patrícios, como alguns plebeus, né? Por causa disso, de todas essas questões que ele propunha, ele também é assassinado no Senado, né? Esses dois. Mas pelo trabalho, né, que eles colocaram dentro do Senado, eles ficaram famosos e conhecidos até hoje. Não é à toa que até hoje a gente ainda fale dos irmãos Graco, né, que eles são muito importantes, principalmente sobre essa questão da reforma agrária no país, né? Bom, vamos lá. Quando os irmãos Gracos começam né, o poder do Senado começa a se expandir demais, né? Os líderes militares que estão em volta do território romano, não só da cidade de Roma, mas do território romano, começam a ganhar mais poder. O que eles falam? Só que eles ficam indignados que só o Senado é que tem poder realmente de decidir as coisas. Poxa, eles estão na fronteira
né, eles estão na fronteira da República Romana, eles estão na fronteira da dominação. É eles que estão passando por milhões de coisas. E eles não têm poder nenhum. Então, eles começam a questionar o poder do Senado. Com isso, dois generais, o general Mário, esse aqui, e o general Sila, esse aqui, vão assumir o poder e implantar uma ditadura. O que é uma ditadura, gente? Ditadura é sempre perigosa, pessoal. Por quê? Porque a ditadura não tem poder, não tem participação popular. Quer dizer que ele fica concentrado o poder só na mão de um grupo ou de uma pessoa, tá? O que acontece? O que acontece quando o poder fica concentrado demais na mão de uma pessoa ou um grupo pequenininho? Quer dizer que tudo que eles querem vai ser resolvido para ele. E vocês acham mesmo que eles vão tomar decisões que sejam melhor para o povo ou para eles? Então, esses dois generais, o general Mário e o general Sila, vão dar esse golpe e implantar essa ditadura. A partir de agora, Roma está sob o nosso poder. Além disso, né, os romanos terão que acatar as decisões que eu, o general Mário, e o general Sila apresentarem. O que o general Mário vai fazer? Como ele precisa, para manter a ditadura do exército, principalmente, ele vai formar um exército profissional romano. Porque até então, o exército romano, ele era feito, né, apenas de, né, o exército, às vezes, né, quando era necessário, ele era chamado e as pessoas eram recrutadas e elas tinham participado das batalhas. Agora, o que ele faz? Não, ele cria um exército que seja profissional, que receba salário, que esteja ali treinando sempre. Para quê? Para que seja melhor esses soldados realmente sejam treinados, né? Não sejam todas as pessoas que só quando precisa de algo, né, elas são treinadas. Não, esses soldados eles vão constantemente ser treinados, como o exército, por exemplo, hoje em dia no Brasil, né? O que vai acontecer? Vai criar-se então a profissão finalmente de soldado, né? E ele vai receber o soldo. O que é o soldo? O soldo nada mais é do que o salário do soldado, né? Por isso, com a implementação dessa ditadura, ele vai diminuir né, os privilégios do patrício, que fala, esses patrícios aí, boizinhos demais, né? Crescido em casa sempre com tudo, né? Nunca tiveram que passar o que a gente teve que passar nas fronteiras, né, de Roma. Então, nós vamos tirar alguns privilégios dele e do Senado, que é esse povinho aí que também não faz nada, que só fica sentado dentro do fórum. Então, a gente vai tomar esse poder. Só que o general Ciro, ou o general Mário, não vai viver muito tempo. Vai morrer logo em seguida, né, em 86 a.C. Quem vai ficar apenas no poder é o general Sila, né? Que com o apoio dos patrícios vai tirar algumas medidas do Mário e falar: não, gente, vamos ter calma. O Mário não sabia o que ele estava fazendo, tá? Vou anular essas decisões do Mário e, né, vou dar de novo ao poder aos patrícios, né? Porque eles tinham muito poder, que eles têm terra. O general Sila vai acabar morrendo, né, no combate das revoltas que vão acontecer na Península Ibérica, que é aquela que foi dominada pelos romanos depois. Por isso, vai acabar nisso, entrando depois daqueles coisa, o que eles vão se decidir por primeiro triunvirato. O que é um triunvirato? É um domínio por 3 pessoas. Por que 3 pessoas? Esse domínio na República, quem vai ter 3 pessoas para quê? Não fique poder demais na mão de um, como o Júlio César, nem do Pompeu e nem do Crasso. Vão durar o primeiro triunvirato nas mãos desses 3 generais por 5 anos, tá bom, gente? Eles vão, né? Ainda vai ter uma diminuída do poder dos patrícios, né? Só que quem vai tomar o poder? Os generais, né? Que é o Júlio César, o Pompeu, né? Quer dizer, o Júlio César, o Pompeu e o Crasso, esses 3 generaizinhos. Vocês estão vendo? Isso aqui são imagens, né? São imagens que até hoje tem, né? Que muitas delas foram descobertas em vestígios em Roma, né? E que como desenha, como se imaginasse, como se fosse, né? Todos eles. Dos 3, quem realmente vai ficar mais famoso é este carinha aqui, ó, gente. O Júlio César se destacou porque ele vai conquistar a Gália.
O que que é a Gália? Gente, a Gália, para quem não sabe, são aqueles povos que tem duas personagens muito famosos do desenho, né, no mundo, que são chamados de Asterix e Obelix. A Gália é onde fica a França atualmente, né? Eram povos bárbaros, e aí vai lá o Júlio César e vai dominar essa região, né? O Crasso, que vai, né, vai mais para o Oriente, mais ali para a Ásia, vai acabar morrendo, né? Ele vai acabar, tadinho do Crasso, vai acabar morrendo em luta, né? O Pompeu, né? Esse aqui, ó, esse aqui, né, pessoal? Ele vai nomear o único governante de Roma pelo Senado, enquanto o Júlio César tá lutando, né? O Júlio César fica puto e fala: como assim, Pompeu, você faz isso? Você se torna o único comandante de Roma, enquanto eu tô lá fora, né, lutando. Quando Júlio César fica sabendo, ele volta, né, ele marcha para Roma e é aclamado pela plebe. A plebe fala: não, o Pompeu é um safado, né? O Pompeu não sabe de nada, deu golpe. Júlio César vai dar o golpe e se tornar o único ditador de Roma, né? E ele vai decretar um monte de coisa, né? Nisso, o Júlio César decreta algumas coisas que vão ficar muito famosas dentro de Roma. Uma delas é falar que 1/3, pelo menos, dos homens que vão trabalhar nas fazendas tem que ser livres, tem que ser trabalhadores que recebem dinheiro. Para vocês saberem um pouquinho mais como é o Júlio César e para vocês entenderem que o Júlio César é bem famoso, vou compartilhar com vocês um desenho que eu falei, né? Bem famoso do cara da Gália, né? Vou mostrar para vocês, pessoal. Acho que vocês já viram o Júlio César em alguma vez na vida de vocês. Espera aí um pouquinho, né? Acho que vocês já viram essa historinha, mas vamos lá. Simplesmente não são humanos. Não podem ser humanos. Tem razão. Não são humanos. Esse é um dos generais Mortais romanos. comuns não resistiriam ao exército poderoso de Roma. É o que eu digo. Devem ser deuses. Não há esperança de derrotarmos deuses. Eu vou a Roma dizer a César: os deuses estão contra nós. São deuses? Esse é o César, Aqueles gente. aldeões gauleses malucos são deuses? Que piada! César, temos de admitir que esses aldeões gauleses conseguem manter seus exercícios à distância. Na minha opinião, chegou a hora de adotarmos uma abordagem realística para a situação. Se os deuses estão contra nós, estamos perdidos. Enquanto buscamos seguir uma linha construtiva, espero que sejamos ao menos objetivos. E cheguemos à conclusão que não é boa coisa lutarmos contra deuses. Vamos supor, olhando pelo lado positivo, que tenhamos de lidar apenas com semideuses. Ainda assim, uma perspectiva extremamente desagradável. Peguem um exemplo. Hércules. Alguém gostaria de enfrentar Hércules? Hércules? Deuses ou semideuses? Eu, César, vou mostrar a vocês, os velhos conselheiros covardes, que esses plebeus não são imortais, simples mortais. Brutus, pare de brincar com essa faca, vai acabar ferindo alguém. Nós, afinal, César, como vai nos mostrar que esses gauleses não são deuses realmente? Primeiro, eu mesmo irei visitá-los e proporei certos testes que apenas deuses poderiam realizar. E se eles realmente forem deuses, eu desistirei. Mas se forem apenas homens, simples seres humanos, eles enfrentarão a ira de César e por Júpiter. Digo a vocês que eles terminarão com os leões na arena do circo. Preparem a carruagem e aprontem. Pessoal, esse é o César, né? O famoso César, que provavelmente vocês já ouviram falar, né? O César também ficou muito famoso, né? Por causa de ele se tornou um personagem muito popular, né? Não só por causa das histórias dos Obelix, mas também ele vai aparecer no que o que eu vou contar para vocês do Chapolin. O César ficou muito famoso também, porque quando ele vai dominar o Egito, né? Quem é que tá lá? Nada mais do que nada menos do que uma rainha que ficou dominando muito tempo o Egito, chamada Cleópatra, né? Das únicas rainhas que
foi rainha, né, no Egito, sendo que normalmente quem dominava o Egito era o faraó. No caso da Cleópatra, né, que é famosíssima e vocês provavelmente já ouviram falar, ela teve um caso com o César. Por que ela vai ter um caso com o César? Porque mesmo a Cleópatra se vê, né, que o César tem um grande, né, um grande exército, Roma tem um grande exército. E talvez o único jeito de proteger o Egito seria tendo um caso com ele, né? Por isso, o Egito procura César para proteger o governo de Cleópatra, né? Ela propõe para ele que se eles se casarem ou tiverem filhos, ela mantém, né, o poder lá no Egito enquanto ele domina Roma, né? Eles foram muito famosos por esse caso de amor, que eu vou mostrar para vocês um pouquinho. Já ouviram falar na frase dê a César o que é de César, né? Isso a frase vai ficar muito famosa durante também, porque é durante o governo de César que, né, Jesus Cristo vai falar dê a César o que é de César. Mas deixa eu mostrar esse aqui para vocês. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, gente, essa é a famosa Cleópatra. Eu vim avisá-la de que é chegado o tempo de pedir aos deuses que tenham pena de seu povo. O que quer dizer, meu fiel metamorfose? Que o exército romano já detonou todas as defesas do Egito. Quer dizer que já estão às portas de Alexandria aqueles homens redondos. Digo, romanos. Sim, eles estão aqui, às portas do palácio. Ai, era desesperado. E tudo por minha culpa. Culpa? Sua culpa? Por quê? Bela e amada Cleópatra. É que eu mandei que os nossos homens ficassem na defensiva. Entendi. Jogando pelo empate, não é? É claro. Na retranca e numa vacilada tentarmos o contra-ataque. Sim, claro. Mas tínhamos um homem a menos. Um homem a menos? Sim, o que se contundiu quando já tínhamos feito as substituições e mais. Eu acho que o contundido está entrando. Ah, não. Esse é o seu avô de Betomon. Avô, mas por que te colocaram tanta carne? É que eu desci pela pirâmide maior como se ela fosse um tobogã. Mas, vovô, não acha que já é bastante velho para ficar brincando de tobogã na pirâmide maior como se fosse uma criança? Sim, Claudinha, mas é que eu vi a pirâmide e não consegui resistir. Ah, vovô, podia ter se matado. Olha, mande que te arranjem um sarcófago para você descansar um pouco. Boa ideia. Ah, se eu tivesse 2000 anos menos. Disse que já estão às portas do palácio o exército romano. Disse bela e bem-amada Cleópatra. E por acaso sabe se está à frente das tropas o general Júlio César? Isso eu não saberia dizer. Como é que ele é? Na verdade, eu não sei, não conheço pessoalmente. Mas deve ser alguém muito forte e hábil. Tão forte e tão hábil que ainda não perdeu um só combate. Ah, Júlio César Chaves. Não, esse já perdeu alguns, não é? Aliás, esse Júlio César não resulta. É simplesmente Júlio César, imperador de Roma e comandante-chefe do exército. Se quiser, eu vou perguntar. Mas rápido, se for ele, manda entrar. Agora mesmo, bela e bem-amada Cleópatra. Atrides, me dá o espelho. O generalíssimo do exército romano, Júlio César! Me desculpe o incômodo. É que eu estou procurando matar o Cleópatra que disseram que faz um bico aqui como rainha. Então, se não a conhece, por que a saúdas? Porque está muito saudável. Mas é uma vil escrava. Me diga, você... Quem? Ah, o Júpiter é um deus que a gente tem lá em Roma, um grandalhão assim, claro.
Ah, entendo. E eu vim aqui para procurar uma Cleópatra, que me disseram que trabalha aqui como rainha. Eu sou a sua Alteza, a rainha do Egito. Ah, Alteza! Por acaso não seria a Alteza? O que veio fazer aqui? Sim, claro. Olha, me disseram que ficaríamos a sós, você e eu, e acontece que a presença da sua escrava me deixou um pouquinho nervoso, sabe como é que é? Não se preocupe. No ano passado eu mandei cortarem a língua dela. De costas nem dá para notar. Sim, é verdade. Deixe-no da sua artrite. Artrite? Com essa saúde toda, como é que ela tem artrite? Escuta, será que não tem jeito de você... Pessoal, né, eu vou... Né, já coloquei um pedacinho só para vocês verem, porque, né, gente, que não vai dar para passar bastante tempo, é só para mostrar para vocês como que, né, tal romance entre a Cleópatra e como muitas vezes culturalmente, nas várias histórias as pessoas contam sobre essa história entre Cleópatra e o Júlio César, tá? Pessoal, então, né, o Júlio César vai acabar se tornando o único, né, o único que é aquele que governa Roma, né? Esse aqui, por isso que ele vai se tornar tão fortemente, né, ele vai ficar tão fortemente famoso. Quando o Júlio César volta a Roma, né, das expedições dele para o Egito, né, e outros lugares, ele é morto dentro do Senado, né, assassinado por um amigo dele, o senador que chamava, né, Brutus. Por isso que tem uma frase muito famosa que fala até tu, Brutus. Né? O que é até tu, Brutus? Que significa até tu, Brutus, que era amigo dele, foi que estava lá e traiu ele. Né? Ele vai ser morto porque ele, né, já está conquistando poder demais e não pode deixar assim. Então ele vai ser morto pelo senador Bruto e pelo senador Caio. Por isso, né, que se vocês um dia ouvirem falar pelo senador Cássio, se vocês ouvirem falar até tu, Brutus, significa isso, né? Tipo, até tu me traístes, Brutus, né? Até você me traiu, Bruto, né? Vai ficar, por isso, depois que todos eles morrem, vão acabar entrando, né, no poder o segundo triunvirato, ou seja, 3 pessoas vão acabar dominando o poder em Roma. Quem são essas 3 pessoas? O primeiro é o Marco Emílio Lépido, né, que é mais chamado como Lépido. O segundo é o Marco Antônio, que também vai ser muito famoso por ter um caso também com a Cleópatra. E por último, Otávio Augusto, que no fim vai acabar dominando tudo. O que acontece? Quando esses 3 governam, Marco Antônio, Otávio e Lépido, vão governar, eles vão fazer bastante coisas, né? Vão se aproveitar muito do que foi conquistado pelo Júlio César antes no primeiro triunvirato, né? Só que o que acontece? O Lépido, esse primeiro aqui, ele vai se afastar da política e ele vai acabar virando o sumo pontífice. Gente, lembrando que é o sumo pontífice, ele vai acabar virando o bispo geral da igreja, né? Tipo, é ele que vai cuidar, né? Lembre-se dos magistrados, é ele que vai acabar cuidando das questões da igreja dentro de Roma, né? Por segundo, né? Então ele se afasta do governo e acaba só assumindo a parte religiosa de Roma. O Marco Antônio deseja assumir o controle do Egito. Olha, lembra que o Egito está aqui, né? Aqui, vocês lembram, Roma está aqui, ó. Esse aqui já é todo o mapa do Império Romano, né? Se estão aqui e o Egito está aqui, como ele quer cuidar do Egito, ele quer dominar o Egito, ele vai, né? Ele vai tentar ter um caso com a Cleópatra também, aquela que aparece no videozinho anterior. Mas isso não vai agradar, ele não vai agradar muito como, né, como governante. Então vão tirar ele do poder. Quando eles tiram ele do poder, na Batalha de Asco, quando ele se afasta, ele, né, é derrotado. E o Marco Antônio, por causa disso, vai cometer suicídio, porque não consegue ver que vai entrar no fundo do poço, né, e não é mais como governador. Por último, vai acabar ficando no poder quem sobra? O Otávio Augusto.
O Otávio vai receber o nome de Augusto depois, né? Primeiro é só Otávio, mas depois vai virar Augusto, porque ele acaba se tornando o chefe, né, máximo. Augusto quer dizer aquele que vem dos deuses. E vai acabar recebendo o título também de príncipes, ou seja, né, o primeiro cidadão, ele vai se tornar chefe máximo de Roma. É com isso que vai acabar o período da República Romana e que vai entrar no período do Império Romano. É no Império Romano também que vai ter mais conquistas, só que a gente vai falar isso na próxima unidade, tá bom? Ou seja, vai ser império porque ele vai, né, dominar sozinho Roma inteira, né? Um pouquinho com a ajuda do Senado, mas quem vai dominar mesmo somente vai ser o Otávio Augusto. E ele vai fazer muitas coisas que são conhecidas até hoje, né, pela gente. Pessoal, né, por isso fica o fim da nossa aula e vocês façam as atividades, né, que foi proposta, né, como atividade para casa. Aí na quarta-feira a gente se vê. Um beijo, pessoal. Tchau.